Como construir uma mente superinteligente? Epistemologicamente não é simples, porque a memória sapiens trabalha com critérios seletivos ideológicos ligados ao mundo motivacional psicológico por campos de interesses. Portanto, significa a priori que a própria mente seleciona o que deseja aprender, sendo a motivação o fundamento para a aprendizagem. No entanto, em consideração a relevância psicológica para o processo cognitivo, a escolha poderá ser importante para a vida. Os critérios da aprendizagem costumam serem fundamentais para o mundo relacionado com o sucesso individual, motivos pelos quais o indivíduo consegue ser bem-sucedido. Com efeito, é necessário que a própria consciência determine a memória a necessidade de criar objetivos essenciais ao mecanismo de ensino, aprendizagem e construção. O que significa que não pode prevalecer tudo o que o sujeito sonha em construir como mecanismo de aprendizagem, pois não é qualquer saber que leva a pessoa a vencer no mundo real. Desse modo, as proposições proativas ao saber têm necessariamente de serem modificadas, motivadas por senhas ao sujeito cognitivo como teor de importância. Sendo assim, a própria memória cria, em um segundo momento, suas necessidades seletivas fundamentais ao sucesso do sujeito de cognição. Portanto, proposições imperativas facilitam atitudes positivas, alterando as motivações psicológicas, modificando a natureza do sujeito e, consequentemente, a estrutura do cérebro. A lógica do saber, os fundamentos, a princípio não subjetivos, as finalidades da memória, no entanto, são indispensáveis. Desta forma, sendo substanciais as estruturas cognitivas, articulando corretamente o modus operandi do pensamento, possibilitando o sujeito criar suas lógicas motivacionais. A estrutura do cérebro compreende as necessidades, causas e efeitos particulares, fatos isolados, a princípio não complexos, posteriormente desenvolvendo conexões e possibilitando a formatação da mente em diversos aspectos. É importante o sujeito entender que toda conexão é indispensável. Não poderá ser compreendida nela mesma a teoria da complexidade. Porém, as diversas relações do particular ao complexo, desenvolvendo conhecimento globalizado, considerando todos os fatores multirreferenciais. No processo de aprendizagem, existe uma segunda lei, formulada como curva do esquecimento. A memória esquece
parcialmente tudo o que aprendeu. Portanto, logo após a mecanicidade sustentada no cérebro, os contínuos esquecimentos competem recordar diariamente, objetivando formatações permanentes. O mecanismo terá que proceder como reformulação contínua da memória. Rememoriar todos os aspectos, sínteses técnicas e teóricas, desenvolvendo mentes complexas. O cérebro aprende não mais dispensar conteúdos fundamentais, armazenando todas as informações ao desenvolvimento de uma memória inteligente. Com efeito, todos os grandes gênios da história do pensamento, independente da disciplina, utilizou tal procedimento pedagógico. Nietzsche, Einstein e Foucault, entre outros grandes gênios. Portanto, qualquer pessoa pode tornar-se uma mente genial. Sendo assim, o pensamento não é apenas assimilação, como também construção. O desenvolvimento dos processos de síntese com o tempo articula-se em defesa de uma memória inteligente e começa o mecanismo natural do saber articulado. Um terceiro aspecto importante: o cérebro desenvolve conhecimento por áreas de aproximação, com maior ou menor intensidade, o que significa destruir a fraqueza de mentes individualizadas. Quando a memória consegue a ligação dos diversos saberes e suas sustentações, então percebe que nenhuma epistemologização é simples. Ao desenvolver uma análise fenomenológica, dependendo do grau de sistematização de cada cérebro, dialetiza-se os saberes comparativamente em aspectos iguais ou antagônicos, dependendo das proposições, possibilitando construir memórias fantasticamente geniais. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.